Olá, meus amores, boa noite para quem está chegando antes de mim até. Quem chegou antes de mim? Possível, né? Mas quase, se tivesse como, né, meu povo, se a sala tivesse aberta, vocês iam chegar antes de mim até hoje. Vou acabar mudando um pouquinho esse horário, de repente, para 6h15, porque eu tô sempre atrasando, né, meninas? E eu não gosto de me atrasar. Ó, estou aqui com minha camisetinha do Ministério Amigas, da igreja. Quem fez parte, levanta a mão aí. Quem é desta época? Põe um dedinho assim, ó, pra eu saber que você era dessa época aqui. Muito bem. Ninguém, meu povo. Ave. Cadê? Cadê a Cláudia Camarote, a Mariane, a Jéssica? Cadê esse povo que era tudo dessa época? Hein? Betânia. Cadê? Iraídes, muito bem. Oi, Vivi! Ei, Claudinha, mandei levantar a mão quem era da época do Amigas lá na igreja. Tu ainda não tava, tu não ouviu falar, não levantou a mão. Pode levantar a mão, por gentileza? Muito bem. Olha aí, resgatei, né, essa blusinha. Tá pura... Não, tá bem cheirosinha, tá cheio de mofo, não. Gente, quem viu meu stories hoje? Como a Cici é doidinha? Vocês viram? Alguém viu aí? Minha nossa, Mário Sérgio. Ó, o meu filho entrou aqui na minha live agora só pra fazer confusão. Tô sentindo essa presença masculina aqui que entrou só pra fazer confusão na nossa live. Pode se retirar, por gentileza, porque essa é uma live só para mulheres e a pessoa já veio me pedir pra comprar cebola. Não tem condições. Gente, quem não viu minha live, veja, tá? Só pra vocês verem. Quando a gente se... Gente, é sério. Tava até falando, ó, que eu vejo às vezes naquelas reportagens, né? Vi um dia desse, por exemplo, de um pai que lá nos Estados Unidos deixou a criança dentro do carro e a criança faleceu, morreu, sentada na cadeirinha, né? Ficou presa porque ele não estava acostumado, não era ele que levava a criança todo dia pra creche, por exemplo, e aí no dia que ele foi levar, simplesmente passou desapercebido que era ele que ia levar, ele foi pro trabalho, estacionou, saiu, a criança estava dormindo dentro do carro, ele não se tocou, foi embora, 8 horas depois volta pra abrir o carro e a criança tá lá morta dentro do carro. Vocês já viram essas histórias? Que você começa a pensar assim, não, gente, não é possível, como é que a pessoa faz isso, como é que esquece? Gente, é sério, hoje eu fiquei preocupada. Eu fui comprar essa cebola totalmente no modo automático. Eu não me lembro nem como eu cheguei lá, sinceramente. E nem como eu voltei, né? Porque eu voltei com um tubo de água sanitária e de vinagre. E quando eu cheguei em casa, que eu dei pro Mário, que ele abriu o saco, foi que ele falou assim, que é isso aqui? Aí eu nem olhei, gente, eu não tive coragem nem de olhar pra cara dele. Eu dei meia volta e fui atrás da cebola. Aí quando eu cheguei lá no mercadinho, o homem do mercadinho tava com a cebola segurando, falando, minha senhora, eu chamei, foi muito, mas a senhora não ouviu, claro, tava ouvindo música. Aí, mas eu falei, a senhora ia voltar, né, porque não ia cozinhar com água sanitária. Enfim, meu povo, hoje eu fiquei muito preocupada, imaginando que eu preciso ir a um médico, né, porque a nossa cabeça entra nesse modo automático e a gente faz coisas sem nem se tocar que tá fazendo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Não só nas atitudes, às vezes na língua também, né? Às vezes a gente diz coisas nem tá. Meu povo, pelo amor de Deus, que a minha tá dizendo aqui que a minha internet vai, minha bateria vai... Peraí, só um segundo. Meu doce, pega pra mim, por favor, o meu carregador. Eu acho que tá preso lá na varanda. Por favor, traz pra mim. Vamos lá. Tá vendo como eu já tô toda atrapalhada, gente? Tá normal, não. Eu acho, não sei se eu tô entrando em alguma fase da minha vida, não sei o que é. Enfim, vamos lá, certo? Atos, capítulo 3 hoje, ok? Vamos orar, né? Pedindo que o Espírito Santo de Deus tire de mim toda a confusão e toda doidice da minha cabeça, certo? Hoje, porque não tá normal, sinceramente. Ó, ele nem fala nada, eles olham. Mãe, é da família mesmo. Eu podia ter puxado umas coisinhas melhor, né? Da família.
Meu Deus, eu puxar a cabeça logo, pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui o meu carregador. Gente, pelo amor de Deus, não tá normal isso. Vamos lá, garotas. Jack, quanto tempo, né, lindona? Estávamos juntas numa aulinha agora. Vamos orar, gente, vamos orar, sério. Brincadeiras à parte, né? Nosso Deus é um Deus alegre, brincalhão e tudo mais. Vamos orar pedindo que o Espírito Santo de Deus fale com a gente, né? Fale ao nosso coração hoje, tá bom? Senhor, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque eu creio que nesses momentos em que a gente perde a lucidez, assim, a gente liga o modo automático, Senhor, de tantas coisas que a gente precisa fazer, o Senhor nos protege, o Senhor nos direciona. E eu te agradeço, Senhor, por isso. Te agradeço por cada uma dessas meninas que estão aqui nessa live, assistindo essa palavra, porque podemos ter esse tempo juntas, Senhor, cada uma na sua casa, mas ao mesmo tempo juntas aqui, nesse lugar chamado internet, chamado Instagram. E eu te agradeço por isso, Deus, porque o Instagram tem sido usado, Senhor, de tantas maneiras ruins, né? Em contas tão ruins, às vezes. Mas eu te agradeço porque nós podemos usar a internet e a tecnologia a nosso favor. Te agradeço, te louvo, Senhor, pela inspiração do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, vamos lá. Ei, Naná, bonita. Gente, estamos no capítulo 3 de Atos, certo? Vamos lá. A gente viu, tá? Que no capítulo 2 acontece a descida do Espírito Santo numa festa judaica chamada Pentecoste, tá? Pedro se levanta para fazer um discurso, porque tinha muita gente dizendo, eles estão bêbados, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua materna, né? E alguns que estavam ouvindo aquele que era em outra língua, muitos diziam, então bêbados, né? E aí Pedro, que era aquele que antes era super impulsivo, que negou Jesus, ele já cheio do Espírito Santo é transformado e é ele que se levanta para fazer um discurso no meio daquela multidão. E a gente viu que 3.000 pessoas se converteram naquele dia, tá? E aí a gente a gente falou na live passada sobre essas características dessa igreja primitiva, que era essa igreja que a gente tem uma visão assim idílica, né, dessa primeira igreja, uau, mas a gente começou a pontuar coisas que a gente tem condições de viver nos nossos dias, né, para que tenhamos essas características, e falamos dessas características dessa igreja, uma igreja que adorava, uma igreja evangelística, uma igreja cheia de amor, uma igreja que aprendia, que ensinava, que tinha interesse nas coisas de Deus, né, e aí a gente até falou, poxa, estamos aqui, 26 pessoas, né, interessadas em aprendermos de Deus, essa é uma característica de alguém que está cheio do Espírito Santo, porque nos é natural que a gente queira aprender das coisas de Deus, porque somos pecadores, né? Então, a partir do momento em que a gente se volta para as coisas de Deus, isso já é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, a gente falou muito sobre isso na semana passada, certo? Mas aí, a gente vai falar hoje no capítulo 3 de Atos, e eu vou ler o capítulo 3 todinho com vocês, tá? Vou ler de uma vez só, acompanhe na sua Bíblia se você tiver, grifa alguma coisa para fazer alguma pergunta se você tiver, ou alguma observação do que Deus pode falar com você, porque, gente, nesse momento Deus fala comigo, mas fala com você também. O Espírito Santo de Deus que está em mim, está em você também, tá certo? E do mesmo jeito que ele fala comigo, pode falar com você, e do mesmo jeito que eu tô aqui servindo de instrução ou de inspiração, você também pode servir de instrução e inspiração na minha vida, tá? Então vamos ler juntas, e se você se sentir tocado por alguma mensagem de Deus para você em relação ao que a gente vai ler, você pode escrever aí, tá bom? Então vamos lá. Atos 3. Certo dia, né, depois desses eventos que a gente falou antes, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eu vou fazer assim, eu vou lendo e já vou falando algumas coisas, tá? Vamos fazer assim, é melhor do que eu ler o texto todo e depois voltar, ok? Então, certo dia, Pedro e João. Uma primeira coisa que me chamou a atenção foi esse certo dia.
Não foi num dia marcado, num dia planejado, não foi num dia extraordinário, foi num dia ordinário. Eles estavam indo fazer o que eles sempre faziam, porque a gente viu lá no texto anterior, né, uns versículos acima do capítulo 3, porque aí só um detalhe, gente, a Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos para facilitar a didática. Mas só que essas cartas, quando foram escritas, não tinham esses subtítulos e nem eram divididas em versículos e capítulos, eram cartas, né? Então, uma coisa é continuação da outra. Então, assim, quando você vê que ele diz certo dia, ele tá falando de dias que foram acontecendo depois daquilo que a gente viu anteriormente, que era o quê? O fato deles se reunirem, dizia aqui que eles se mantinham unidos, tinham tudo em comum, né? E que todos os dias, isso tá no capítulo 2, versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então, eles eram cristãos, assim, eles se converteram a essa nova ensino, né, através de Jesus, eles se converteram. Aqui eles ainda não eram chamados de cristãos, a gente vai ver que existe um momento em Atos que diz, e ali foram chamados de cristãos pela primeira vez, tá? Então eles não eram chamados de cristãos ainda, eles eram judeus convertidos a esse Jesus. E eles, como judeus, eles continuavam com algumas tradições e alguns costumes que os judeus tinham. Entre esses costumes, era o fato deles irem todos os dias para o pátio do templo para fazer as orações que os judeus costumeiramente faziam, tá? Então, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, ou seja, eles estavam num dia qualquer fazendo o que eles estavam acostumados a fazer. Então, sou eu e você, meninas, quando a gente tá num certo dia, lavando a louça, cozinhando, né, dentro da nossa realidade, lavando uma roupa, estendendo roupa, passando roupa, cuidando dos filhos, indo pro trabalho. Então, um certo dia. Às vezes, a gente espera que Deus faça coisas na nossa vida, gente. Por exemplo, num evento. Quero muito ir para aquele evento de mulheres, aquele congresso, porque naquele congresso Deus vai falar comigo. Por que Deus só pode falar com você, ou só pode fazer algo miraculoso na sua vida naquele evento, naquele culto? Porque eu tô louca que a igreja volte a se reunir no templo para que Deus possa fazer na minha vida. Não é necessário. Deus, ele trabalha na nossa vida, gente, de maneiras ordinárias. Na verdade, ele trabalha muito mais de maneiras ordinárias do que de maneiras extraordinárias. As formas extraordinárias de Deus trabalhar, elas são pontuais, né? Mas no nosso corriqueiro, no nosso dia a dia, no nosso ordinário, Deus muitas vezes faz. E aqui Pedro e João nem sabiam o que ia acontecer, mas eles estavam ali no dia a dia deles, fazendo o que costumeiramente eles faziam, e Deus fez algo na vida deles. Através deles, na vida de outra pessoa também, né? Então, primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto. Estava sendo levado para a porta do templo, eu estou no Atos 3, versículo 2, tá? Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, era uma porta que chamava Formosa. Um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Outra coisa fantástica aqui, o contraste que me chamou muita atenção. Eu fui pesquisar, gente, e essa porta formosa, certo? Não se sabe muito ao certo, porque quando a gente vai ver lá no Antigo Testamento, quando eles descrevem as portas do templo, né, do primeiro templo que foi construído, eles não colocam esse nome Porta Formosa, tá? Mas estudiosos acham que essa Porta Formosa era uma porta que dividia o pátio entre as mulheres e os gentios, e era uma porta de mais ou menos 25 metros de altura, uma coisa gigantesca, toda feita de cobre, que vinha da cidade de Corinto. Então ela é uma porta valiosíssima, riquíssima. Se arrancasse aquela porta para vender, talvez conseguisse suprir a população de Jerusalém durante décadas, né? Tô aqui exagerando, eu nem sei quanto custaria uma porta dessa, mas eu quero dizer assim, ela era uma porta muito valiosa, e ali estava sentado diante dela um aleijado de nascença. Às vezes a gente anda pela cidade e não se dá conta disso, mas quantos contrastes existem na nossa cidade, né? Eu lembro que às vezes a gente vai fazer compra, eu fazia compra ali no Bom Preço, eu me lembro que na rua ali do Bom Preço, gente, tem praticamente
uma favela a céu aberto no sentido assim, não é nem favela com casinhas construídas, não. É gente que mora eles colocaram saco de papelão e de saco plástico e ficam praticamente no meio da calçada, né? Onde existe então um supermercado ali lotado de comida, lotado de utensílios, lotado de tudo mais, e nas costas do supermercado esse contraste, né? E muitas vezes a gente anda pela cidade e nem se dá conta desses contrastes. Enquanto a minha vida é contrastante em relação a outras pessoas, né? Muitas vezes eu olho para a vida de outro e falo, eu nunca compraria tal coisa, eu nunca gastaria o meu dinheiro em tal coisa. Mas aí você olha para a vida desse outro que tem menos e provavelmente ele olha para a sua vida e a sua vida é um contraste em relação à vida dele, né? Então a nossa vida ela é cheia de contrastes em relação à vida das pessoas que nos rodeiam e muitas vezes a gente caminha pela vida sem se dar conta disso. E a gente vê esse aleijado que era colocado ali todos os dias para pedir esmola. E diz, gente, que ele era aleijado de nascença. Eu vou já entrar nisso aqui, mas diz que ele era colocado todos os dias. Ele era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. E aí eu queria chamar a atenção para algumas coisinhas aqui, gente. O fato dele ser coxo de nascença me diz algumas coisas, tá? Lá no capítulo 4, quando a gente for ler mais pra frente, a gente vai ver que ele era coxo há 40 anos. Ele tinha 40 anos, esse homem. E diz que ele tinha nascido assim, tá? E aí, geralmente, nessa cultura, nessa época, uma pessoa que nascia com algum defeito físico, ou uma cegueira, ou uma aleijão, alguma coisa nesse sentido, ele era dito dessa pessoa que ele era um amaldiçoado por Deus. Existia uma crença na época de que ou essa criança intraútero havia pecado, existia esse modo de pensar, tá? E isso tinha feito com que ela nascesse desse jeito, ou então seus pais, a sua geração, seus antepassados tinham cometido algum pecado grave e por isso essa criança tinha nascido daquela forma, como uma forma de espiar o pecado dos pais ou dela própria. Existia essa crença. Então, provavelmente, se esse aleijado ele era visto como um amaldiçoado por Deus, como uma maldição, ele não ia casar, ele provavelmente não era casado, não diz, mas provavelmente ele não era, porque diz que ele era colocado todos os dias para pedir esmola, então você via que provavelmente era uma pessoa pobre, porque se ele fosse nem todo aleijado, precisa pedir esmola, não é verdade? A gente tem pessoas que têm problemas físicos e ela não vive no meio da rua pedindo esmola. Se ela tá no meio da rua pedindo esmola, é porque as pessoas que a rodeiam não tem como sustentá-la, né? Então, provavelmente era uma pessoa bem humilde, não era casado, porque qual era a mulher judia que ia querer casar com um amaldiçoado por Deus, né? E não podia entrar no templo, ele ficava à porta, porque existiam leis dos judeus, inclusive estão relatadas em Levítico, no Antigo Testamento, de que uma pessoa aleijada ou com algum defeito físico, ela não podia entrar no templo naquela época, tá certo? Jesus veio para quebrar isso, tá certo? Mas não podia. Vocês sabem que a lei judaica ela é uma lei cheia de restrições, cheia de tradições, né? Cheia de uma série de leis mesmo que você tem que cumprir para que você possa estar e ganhar o direito de estar na presença de Deus. Então esse aleijado ele não podia entrar no templo, então era como se ele não pudesse estar na presença de Deus para aquela época, tá? E ele era colocado todo dia lá. Eu imagino, gente, ele sentado e vendo ali as pessoas passando dia após dia, né? Mulheres passando e ele dizendo: não vou poder casar nunca. Crianças correndo, vocês sabem como é criança, né? Que passa e olha mesmo. E olha, vai embora e continua olhando. Criança não tem filtro. Então imagino ele ali sentado com essas pessoas passando e olhando para ele. Imagino o tipo de imagem que ele fazia dele mesmo diante de Deus, porque provavelmente ele também, como parte dessa cultura, tinha essa crença de que ele tinha sido amaldiçoado por Deus, né? E quantas vezes ele não deve ter se perguntado, por que eu? Mas por que eu, né? E muitas vezes, gente, às vezes nós não somos aleijados físicos, mas nós temos os nossos aleijões da alma, né? E muitas vezes a gente para e se pergunta, mas por que eu?
Por que que meu marido é assim? Por que eu? Por que que Deus me deu um marido assim? Por que que meu filho é assim? Por que que meu chefe é assim? Por que que meu trabalho... Sabe, são esses alejões que a gente tem e que muitas vezes a gente passa uma vida inteira se perguntando por que eu? Por que eu? Se sentindo miserável, se sentindo amaldiçoado por Deus, se sentindo menor, se sentindo com menos valia, se sentindo menos querido. E eu imagino que ele vivia isso. A rotina desse homem era ir para a porta do templo, diante daquela porta que valia um absurdo, que podia ser vendida para sanar a necessidade dele. Isso não acontecia, ele estava lá na porta do templo para pedir esmola, né? Ficava sentado do lado de fora porque não podia entrar, provavelmente de uma família pobre. Ele vivia à margem de toda essa situação. A vida caminhava, mas ele não. Então, muitas vezes a gente vive esses alejões da alma, né? A impressão que você tem é que a vida de todo mundo caminha, mas a sua tá ali sempre no mesmo lugar, né? E eu imagino a vida desse homem dessa forma. E aí, diz que Pedro e João, lá no versículo 3, diz assim, ó: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E ele pediu essa esmola, gente, provavelmente assim, ó, uma esmolinha, pelo amor de Deus, né? Aquela velha estendendo a mão aqui, ó, mas olhando pro outro lado, porque a gente vê mais pra frente que Pedro e João diz, né, pra ele: olhe pra mim. Ó, vamos continuar. Versículo 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem pra ele e então Pedro disse: olhe pra nós. Então, se Pedro precisou dizer olhe pra nós, é porque ele tava aquela coisa assim, ó: vou continuar fazendo aqui no meu ordinário, né? O que eu faço todos os dias, que é pedir esmola. Eu só colocado aqui, minha vida é essa mesmo, eu tenho que me confortar com isso e tal, minha vida é essa, isso não vai mudar, e é isso mesmo. E aí a Bíblia diz que Pedro diz para eles: olhe para nós. E ele olhou, porque ele falou: opa, né? Tem alguém pedindo aqui para olhar para mim, é porque talvez a graninha aí que ele vai me dar é uma grana alta, porque o que ele esperava da vida era isso, era dinheiro, era esmola, porque é com isso que ele estava acostumado a viver. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, né? A expectativa dele era essa, que não era uma expectativa diferente da que ele já tinha todos os outros dias. Uma outra coisa que me veio agora, gente: nós precisamos ter expectativas diferentes das que a gente já tem. Muitas vezes a sua expectativa para aquele dia é sempre a mesma, mas você precisa entender no seu coração que Deus faz coisas extraordinárias no nosso ordinário, amém? Então vamos tentar acordar com expectativas novas para coisas novas que Deus quer fazer na nossa vida, certo? E aí vamos continuar, versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que ele deve ter pensado assim, né? Num primeiro momento: não tenho prata nem ouro. Então não me interessa, né? Quando a expectativa não é suprida. Quando a expectativa não é suprida, a gente pode perder o que mais Deus tem pra gente. Às vezes Deus tem mais, mas porque a nossa expectativa não foi suprida, a gente simplesmente vira o rosto e acabou. Ainda bem que não foi o que aconteceu aqui, porque ele logo disse, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro resolve deixar bem claro aqui que não era em nome dele, o poder não estava nele. O poder estava em Jesus Cristo, o Nazareno. E aí eu imagino, gente, nesse momento, aquele barulho de juntas estralando. Imagina, gente, um tendão atrofiado, um tendão de Aquiles atrofiado há 40 anos. Eu sou fisioterapeuta. Eu me lembro de uma vez ter atendido uma criança muito, muito, muito espástica, com aquele padrão nas perninhas de tesoura, né, que a gente chama. E não tinha quem fizesse, fisioterapia que fizesse esse padrão se romper. Essa criança tinha só 5 aninhos, né? Imagina uma pessoa com uma espasticidade de 40 anos. E eu imagino que coisa linda deve ter sido essa cena dos músculos se alongando, os tendões
se alongando e ele começou a se colocar em pé e ele começou a ver, de repente, sentir uma coisa diferente, as pernas que ele não sentia mais há muito tempo, que eram dormentes, ele começou a sentir essas coisas novas acontecendo no corpo dele, né? O olhar dele, que antes era sempre curtinho, porque ele estava sempre sentado, ele começou a ver mais de cima, ou seja, coisas novas começaram a acontecer na vida dele, porque ele resolveu deixar Deus trabalhar além das expectativas dele, num dia ordinário, num dia onde ele estava ali para receber esmola, que era o que ele sempre fazia. Mas uma coisa que eu acho fantástica aqui nesse texto é que Pedro não só diz, Pedro age. Muitas vezes a gente quer mudar a vida das pessoas só falando coisas, mas não ajuda com o que está à sua mão para ser feito. E eu acho fantástico aqui que Pedro resolveu estender a mão. Pedro diz, levanta e anda, mas estende a mão. E Pedro era judeu, né? A gente vê que às vezes eles não queriam tocar, não podia tocar em cadáver, não podia tocar, porque isso faria com que ele se tornasse impuro para aquele momento de oração. Mas Pedro não estava nem aí, estendeu a mão para aquele necessitado e diz que ele foi ficando firme e de um salto, versículo 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Nesse momento aqui, gente, está se cumprindo uma profecia que está lá em Isaías 35:6, que fala sobre os coxos se tornarem como as corças. E as corças andam saltitando, tá? Então, uma profecia que se cumpre. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, versículo 10, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Interessante que o povo, quantos ali passaram, e ele já era um objeto comum da paisagem, né? Aquele aleijado. Então, passaram e nem se deram conta que ele estava ali. Mas quando aquele objeto comum tomou uma nova forma, o povo olhou e eles perceberam e eles reconheceram, né? Às vezes Deus quer fazer coisas na nossa vida de forma nova para que as pessoas ao nosso redor possam reconhecer essa coisa nova, essa coisa que foi além das expectativas, essa coisa que foi além do ordinário, essa coisa que mudou a minha realidade, essa coisa que mudou a minha vida, essa coisa que me fez ver diferente. Antes eu era assim, agora eu sou de outro jeito. Então, esse encontro com esse milagre, esse encontro com esse algo novo que Deus pode fazer, faz com que outras pessoas também, ao seu redor, reconheçam esse Deus que agiu em você, certo? Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido, né? Eles ficaram pensando, meu Deus, esse aí não é aquele cara que há 40 anos tem... Eu tenho 12, mas não, eu tenho 18. Vamos supor uma pessoa, um adolescente de 15 anos. Meu Deus, eu tenho 15 anos, todo dia 15 anos esse homem tá aí. Hoje ele tá andando, então diz que todos ficaram perplexos e muito admirados. E aí, gente, uma coisa que eu acho muito, muito legal é porque, mais uma vez, quem que fala? Pedro, né? Porque diz que, versículo 11, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles. Interessante que o mendigo aqui, gente, ele estava curado, mas talvez ainda um pouco inseguro, né? Com aquela novidade de vida que se apresentava diante dele. Ele se apegou a Pedro e João. Muitas vezes na nossa caminhada, gente, com Deus, quando Deus faz algo novo e a gente se vê uma nova pessoa, a gente se apega a algumas pessoas que têm um pouquinho mais de experiência do que a gente, né? Para que essas pessoas nos ensinem e a gente se sente mais seguro perto daquela pessoa. E é interessante que esse mendigo se apega a Pedro e João e todo o povo fica maravilhado e correu até eles num lugar chamado Pórtico de Salomão. É um lugar no Templo de Jerusalém. Quando a gente vai em Jerusalém, gente, eu volto a falar, se você tem condições de juntar dinheiro, de ir para a viagem de Israel, é muito maravilhoso, porque você vê lá onde era realmente esse Pórtico de Salomão. E aí Pedro, ele se coloca nesse Pórtico de Salomão e ele começa a dizer para eles, israelitas, por que isso surpreende vocês? Gente, o Pedro aqui, ele parece uma vitrola, um disco arranhado. Aí eu vou dizer minha idade, né, aqui. Porque eu fui dizer isso ali na mesa do almoço, aí o Caleb, como assim disco arranhado? Ele não entendeu o que era disco arranhado.
Vocês lembram, né, gente, aquele bolachão preto que você passava assim a agulha, ó, se tivesse arranhado ele ficava saltando e voltando pra mesma coisa? Então, por isso, disco arranhado, foi o que me veio à mente, né? Então ele parece um disco arranhado. E por quê? Porque se a gente olhar lá o discurso de Pedro, quando o Pentecoste acontece, o que ele diz? Jesus Cristo, esse que vocês mataram, ele era realmente o Messias, mas Deus o ressuscitou dos mortos, ele está vivo e fez o que vocês estão vendo agora. É o que ele diz lá em Pentecoste. Aqui, ele vai dizer a mesma coisa, o discurso dele é esse. Jesus Cristo, aqueles que vocês mataram, ele realmente era o Messias, mas Deus o ressuscitou dos mortos, ele está vivo e foi ele que está fazendo isso que vocês viram agora. Mais lá na frente, capítulo 4, quando Pedro e João são presos por causa disso que eles estão fazendo agora, a gente vai ver, e eles são colocados diante dos líderes judeus, mais uma vez ele repete, Jesus Cristo, aquele que vocês mataram, ele está vivo, enfim, e etc, etc. É sempre a mesma coisa que Pedro fala. Uma coisa me chama a atenção, é que a mensagem do evangelho, ela não é uma mensagem confusa. Ela não precisa ser cheia de coisas novas para encantar. Porque às vezes a gente diz assim, ai, se Deus fizesse os milagres que ele fazia nessa época, tal pessoa se convertia. Convertia não, meu povo, que Pedro, a gente viu aqui, a gente vai ver no livro de Atos, um monte de milagre acontecendo, assim, fenomenais, e o povo não se converte. Pedro tem que falar 500 vezes a mesma coisa. Então, assim, o discurso de Pedro, ele é sempre o mesmo. Vamos lá, olha só o que ele diz, ó. Israelitas, por que isto surpreende? Vocês estão surpresos por causa de quê, meu povo? Vocês já não viram Pentecoste? Eu já não falei pra vocês o que está acontecendo? Vocês estão surpresos por quê, né? Porque vocês estão olhando pra nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Não foi a gente, né? Pro nosso poder ou por nossas ações, tá? A piedade aqui seria o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberado um assassino. Gente, se vocês lerem, são os mesmos pontos que ele fala lá no Pentecoste. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome com letra maiúscula, curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que seu Cristo haveria de morrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Ele mande o Cristo, ao qual lhes foi designado Jesus. Certo? Mesma coisa. Se arrependam. E agora o que a gente faz? Lembra que a gente leu isso na última live? Se arrependam, se batizem, entreguem sua vida a Jesus. Com isso vocês receberão o Espírito Santo de Deus. Ele vai mudar tudo. Tarará. Mesma coisa ele fala aqui. Versículo 21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. E aí ele começa falando, Moisés falou isso, Samuel falou isso, todos, sabe essa mesma ladainha aqui que eu tô falando para vocês? Meu povo, judeus, abram os olhos, fortalezenses, abram os olhos. Moisés falou, Samuel falou, todos os profetas falou, Isaías, Ezequiel, todos eles falaram, Samuel, aí ele diz, um por um falaram e predisseram esses dias. Por que vocês se surpreendem? E vocês são herdeiros dos profetas da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Meu povo, desde Abraão, ó, que essa mensagem é velha. Essa mensagem não muda. É a mesma coisa que está sendo dito e não tem confusão, não tem complicação. O evangelho é simples. Vocês é que não estão querendo entender. Por que é que vocês estão surpresos com isso que eu estou falando e com isso que aconteceu? Porque Jesus Cristo, aquele que vocês mataram, ele era o Messias e Deus ressuscitou dos mortos e ele está vivo e ele é que está fazendo todas essas coisas, certo?
Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. E aí a gente termina o capítulo 3 com esse discurso de Pedro. E o capítulo 4 já começa com: enquanto eles falavam ao povo, chegou quem? Os carniça, os urubus, né? Dos líderes religiosos, dos saduceus e etc. E mandam recolher Pedro e João para levar eles para a prisão, porque eles estavam causando um reboliço no meio do povo, né? Sempre tem aí o dedo do cão, do diabo. Quando ele, gente, olha, o diabo não aguenta ouvir a exaltação, Jesus Cristo ser exaltado. Ele não aguenta, certo? Ele pode, se você comece a exaltar Jesus na sua vida, através da sua vida, através do que você fala, através das suas atitudes, através do seu amor ao próximo, comece a exaltar Jesus. Não é? Se você começar a se auto-exaltar, o diabo acha ótimo, ele vai ficar bem quietinho. Ele não tá nem aí. Mas comece, através das suas atitudes, a exaltar o nome de Jesus. Ele se levanta, meu povo. Ele se levanta, certo? Então, é isso que a gente vai ver no capítulo 4, na live que vem na quinta-feira, tá bom? Combinado? E com isso eu termino, certo? Terminamos aí o capítulo 3 de Atos, com tudo isso que aconteceu nesse capítulo 3, que é maravilhoso da gente ver. Então, alguns pontos pra gente lembrar. Vamos criar expectativas, que Deus faça as coisas, vamos ficar atentos, né? A gente viu que Pedro olhou para eles, ouviu o que ele estava dizendo, pedindo esmola, né? Vamos ficar atentos às coisas que acontecem ao nosso redor, para que Deus, através do nosso ordinário, certo dia estavam eles, né? Através do nosso ordinário, Deus possa fazer o extraordinário e nos livrar dos nossos aleijões. Talvez não da perna, mas dos nossos aleijões da alma, certo? E que a gente não complique essa mensagem, não precisa de coisa complicada, gente. Quem complica, o candomblé complica muito as coisas. Pega uma galinha preta, arranque a cabeça não sei da quanta, coloque na encruzilhada não sei da onde, reze não sei quantas não sei o que, toma banho de sangue não sei do que. Então essas religiões, gente, que complicam demais a bênção divina, não é cristianismo, porque o cristianismo é simples. Acredite que Jesus, o Messias, aquele que vocês mataram e eu matei, e Jesus ressuscitou dos mortos, ele está vivo e é ele que está fazendo essas coisas. A mensagem do evangelho é simples. E é isso que eu queria trazer para vocês, que Deus mude a sua vida, que Deus faça com que os seus aleijões, você seja curado dos seus aleijões, que você reconheça esses aleijões, que muitas vezes a gente nem reconhece, né? E que você seja abençoado e possa realmente pular de alegria e sair louvando a Deus, contando para todas as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Vamos orar então para a gente terminar? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, gente? Alguém? Lô, tá lá de Goiânia. Eu amo essas coisas dessa internet agora, gente. Eu tô dando aula, tem gente que eu tô dando aula de São Paulo, de Campinas, de Goiânia, do Canadá, dos Estados Unidos, de Miami, de Portugal. E é muito bacana a gente poder estar aqui, ó, com gente de Goiás, do Rio, né? A Vivi tá aí. Gente do Brasil todo. É muito bacana a gente poder estar junto, né? Nesses momentos, coisa que a gente não podia fazer antes, né? Então a pandemia trouxe aí no nosso ordinário coisas extraordinárias, né? São expectativas. Brasília, que legal, Laís, que massa. Que massa. Ô, Lô, muito bom poder estar aqui com você também. Tia Prata, minha madrinha de São Paulo, minha madrinha de nascimento, gente, de São Paulo. Tia Graça e Tia Prata. Que legal, gente. Margarida, Keila, Parnaíba, olha aí. Que bom. Austrália, que massa, verdade, Érica. Gente, muito bom. Vamos orar então, né? E agradecer a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigada, porque no nosso ordinário o Senhor faz coisas extraordinárias, que a gente abre os nossos olhos, que as nossas expectativas cresçam para aquilo que o Senhor pode fazer.
para que o Senhor nos surpreenda, Deus, com os nossos aleijões, que a gente possa ver os nossos aleijões. Nós temos aleijões na alma e nós te pedimos que o Senhor possa nos curar, Deus, que possamos saltar e que possamos entrar na tua presença louvando o teu nome, de forma que outras pessoas até ao nosso redor possam reconhecer o teu milagre, a tua mão poderosa, atuante nas nossas vidas. Eu te agradeço pela vida dessas mulheres maravilhosas, Deus, que estão aqui nesse momento, espalhadas aí por esse mundão. Nós vivemos, cada uma de nós, realidades tão diferentes, com pessoas diferentes ao nosso redor. Mas eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te louvo porque eu sei que o Senhor tem feito coisas extraordinárias no ordinário da vida de cada uma. Eu te agradeço e te louvo por isso, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês. Também te amo, mãe. Ó, a mãe coruja. E essa live fica salva aí no meu feed, tá certo? Depois vai pro YouTube da igreja, fica salva lá também, tá bom? Deus abençoe vocês, meninas. Fazendo uma propaganda rapidinha, comecei a dar aula de Flex Life, tá? Que é um alongamento com mobilidade, todo coreografado, com música maravilhosa. Se você tiver interesse, fala comigo no WhatsApp que eu mando maiores informações pra vocês, mas a mensalidade é R$ 79,00 2 vezes por semana, tá bom? Tá super, num preço bem bacana, pra trazer aí qualidade de vida pra vocês, tá bom? Beijo, meninas. Deus abençoe vocês. Beijo grande.